Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos seguir com a disciplina, com o nosso conteúdo. Acredito que o último aí para que a gente tenha nossa prova, né? A última unidade do trânsito 1. Bom, execução do policiamento de trânsito. Essa unidade ela vai trazer uma visão ampla para vocês, tá? De como é que nós trabalhamos em cada modalidade, tanto no serviço ordinário, extraordinário e nas escoltas. Quais nossas competências legais em cada situação, né? Vou mostrar a vocês a realidade da companhia hoje de trânsito da região metropolitana e também da Companhia Rodoviária Estadual, que abarca a primeira CPRV. E claro, o batalhão de trânsito é muito mais que isso, tá? Eu acredito que nessa turma tem muita gente do interior e trânsito tem em todas as cidades. Nós temos 7 companhias de trânsito espalhadas aí para conseguir cumprir com a missão de tornar o trânsito mais seguro. Então, a gente fala aqui porque a realidade é até um exemplo bom, porque a região metropolitana é uma região é, que o fluxo é maior, né? Que tem mais situações que precisem ser estudadas e planejadas de forma antecipada. Então, vou dando a vocês a visão de como funciona aqui em João Pessoa. Em qualquer companhia que vocês forem, vocês vão tirar de letra o policiamento de trânsito, tá ok? Então vamos lá. Qualquer dúvida, novamente, estou no WhatsApp, né? No grupo que a gente criou. Podem mandar as perguntas que eu vou tirando. Deixando claro que eu vou entrar em algumas situações que eu acredito que vão ter dúvidas, né? Por exemplo, blitz, alguma situação de crime que eu citar. Mas podem perguntar. Sempre eu gosto muito de trabalhar com repetição. Às vezes eu posso citar alguma coisa que eu já falei, porque assim o conhecimento vai se consolidando. Então, podem mandar as perguntas que a gente vou responder com o maior prazer. Coloquem no grupo, não coloquem no privado, não, porque pode ser a dúvida de outra pessoa. Eu gosto de responder no grupo, porque aí todo mundo tem a visão lá das dúvidas e pode ser que até seja a dúvida do amigo, né? Então, vamos lá. Policiamento ostensivo. O policiamento ostensivo vocês já estudaram, acredito, né? Estão no segundo ano em DPO. E vocês sabem que o policiamento ostensivo é dividido em vários tipos, modalidades, enfim, é onde eu vou encaixar o trânsito. Então, o policiamento ostensivo é executado por nós, policiais militares, e ele segue, né, características, ele observa características, princípios e variáveis próprias, visando a tranquilidade pública. Então, eu vou citar aqui os tipos que nos compreendem, né, que nos remete à segurança viária, que é o policiamento de trânsito e o policiamento rodoviário. São os tipos de policiamento ligados à segurança viária e que compete a nós, policiais militares, nas rodovias estaduais e dentro das capitais. Das capitais não, minto, dentro das cidades, né? Então, o policiamento de trânsito, primeiramente, né? Tipo específico de policiamento ostensivo executado em vias urbanas abertas à livre circulação. Desculpem, gente, meu celular aqui, deixa eu botar no silencioso para não atrapalhar. Então, ele é um tipo específico em vias urbanas abertas à livre circulação, visando a disciplinar o público no cumprimento e respeito às regras e normas de trânsito estabelecidas por órgão competente de acordo com o Código Nacional de Trânsito e legislação pertinentes, que são as resoluções. Ou seja, quando acontecem essas operações, que são todos os finais de semana, acredito que vocês já façam esse trabalho aí junto com a Polícia Militar, as nômades, cidade segura, enfim, qualquer tipo de policiamento que aconteça, que envolve várias
várias equipes, inclusive do trânsito, né? Eu acredito que você sempre veja um policial do trânsito lá. Elas sempre terminam numa blitz de trânsito. Por quê? Porque a finalidade ali não passa a ser apenas arma e droga, mas sim também questão de trânsito. As blitzes feitas pelas unidades só para averiguação suspeito, ou alguma informação que teve e faz aquela revista pessoa veicular para encontrar algo que está ali previsto diante de alguma informação, ali não é um policiamento de trânsito, gente. Entenda que ali, por mais que você esteja na via, esteja parando os veículos, ali é um policiamento ostensivo ligada à área de criminalidade, em busca de arma e droga, né? É um outro tipo de policiamento. Policiamento de trânsito, se houver alguém que vá fazer o procedimento de trânsito, ali já se torna um policiamento de trânsito, tá? E o policiamento rodoviário é a mesma coisa, só que ela vai abarcar o quê? As rodovias estaduais, não é? E tanto policiamento urbano quanto policiamento nas rodovias estaduais, realizado pela Polícia Militar, né? Esse tipo de policiamento que visa seguir o CTB e verificar se há cumprimento do CTB, ela deve ser feita pelos agentes de trânsito, ou não é? Não adianta fazer uma blitz, ou pelo menos que tenha agente de trânsito na blitz. Não adianta fazer uma blitz em que eu vou verificar e não vou poder cumprir o que manda o manual de fiscalização, que é autuar, né, ou orientar sobre as normas de segurança no seu veículo. Então, precisa ter um agente no local. E para ter esse agente, como é que a gente já estudou, né, e vimos, esse agente, ele deve ser o quê? Deve ter um curso e ele deve ser declarado agente de trânsito. Para que ele seja declarado agente de trânsito, ele deve, o órgão, né, por exemplo, no caso a Polícia Militar, né, ela deve ter o convênio com o órgão executivo de trânsito. No caso, dentro aqui das cidades, né, tanto daqui da Paraíba tanto aqui de João Pessoa quanto de outras cidades dentro da Paraíba, tem que ter o convênio com o DETRAN, né? É o DETRAN, a autoridade de trânsito, que vai nomear quem vai ser seu agente de trânsito ou não, mediante convênio. Aí esse convênio é firmado entre o comandante-geral e o superintendente do DETRAN, e ali nesse convênio, eles vão delimitar também a questão das contrapartidas, né? De ser agente de trânsito, tem a questão das autuações, da produção, enfim, isso aí fica a cargo da Polícia Militar, juntamente ao DETRAN, de como foi estabelecido esse convênio. Fato é que existe um convênio e que nós somos declarados agente de trânsito devido a ter firmado um convênio, e aí nós fazemos o curso e o DETRAN, automaticamente, após o curso, eles emitem aí em diário oficial quem são os agentes de trânsito, tá ok? Então, para que nós tenhamos agentes de trânsito da Polícia Militar na região metropolitana, DETRAN, e para que nós possamos ter a competência de autuar nas rodovias estaduais, já não é o DETRAN, porque o DETRAN é só região, é só cidades, né? Região urbana, vias urbanas. A competência rodoviária, temos a da federal, né? Polícia Federal, e a rodoviária estadual, que é o DER, Departamento de Estradas e Rodagens. É o órgão executivo de trânsito das rodovias estaduais. Então, corremos atrás. Por muito tempo a gente trabalhou sem convênio com o DER. Com o DETRAN a gente já tem há muito tempo, desde que eu me conheço como policial militar. Não é muito tempo, viu, gente? Tenho 12 anos, né? Sou aspirante 2010. Tenho 12 anos de polícia. Então, nós já temos esse convênio, né? Nós só fomos aprimorando a forma que o militar se tornaria agente. E o DR não, foi recente. Não faz 2 anos que o convênio foi firmado.
Aí alguém que era praça ou alguém que tenha conhecimento pode estar questionando, mas faz muito tempo que existem os policiais da rodovia estadual. Vocês lembram? Antigamente a gente chamava de quê? Da Manzoá. Tínhamos pontos, inclusive, nas rodovias federais, que era tanto que era ilegal, porque rodovia federal é da PRF, que nós tivemos que tirar as manzoais que ficavam nas rodovias federais, não é? Porque é competência deles, apesar de que a gente trazia muito resultado, a gente pegava muita arma, mas tem a questão da competência, de poder estar interferindo numa área que não é nossa, questão da vaidade institucional, enfim, a gente não estava certo realmente, estávamos numa rodovia federal, Polícia Militar não é para estar em rodovia federal fiscalizando a questão de trânsito, tem já um órgão para lá, então ficamos só com as bases dentro das rodovias estaduais, né? E aí hoje a gente tem a base 1, aquela saída de Jacumã, a base 2, que é aquela de Santa Rita, né? E temos a base de Rua Nova, que é a que vai para Bananeiras, aquela região, que é que está comportada na primeira CPRV, tá? Então, onde é que eu estava? Temos que ter esse convênio. O convênio firmado com o DR foi recente, faz menos de 2 anos, e aí nós regularizamos. Antigamente tínhamos policiais nas rodovias estaduais, sempre teve, mas não tínhamos convênio. Fazíamos autuações nessa época? Fazíamos. Fazíamos, mas a gente colocava assim, por exemplo, fosse abordada ali naquela entrada ali para Jacumã, o pessoal da base colocava acesso a PB 008. Mas assim, como nós não tínhamos convênio, essas autuações foram derrubadas a rodo. A gente tinha muito, muita ineficiência no serviço de trânsito, né? Era derrubado, quem tinha um pouquinho de conhecimento, quem queria correr atrás de derrubar muito, derrubava facilmente. E aí o, o, os órgãos foram vendo, inclusive o DR, a perca que eles estavam tendo, né, financeira. E como a Polícia Militar poderia ajudar. O DR tem muito poucos agentes. Eu acho que vocês já viram, são aqueles. E faz muito tempo que não tem concurso de agente de trânsito no DR. Então, os agentes de trânsito do DR, eu acho que vocês já viram, eles são até bem mais senhores, assim, são pessoas, eu acho que já estão com mais de 25 anos de carreira. E as pessoas não respeitam muito eles, né? E aí a Polícia Militar, hoje, eles estão vendo aí como está arrecadando mais dinheiro para o órgão, né? Isso é mais, eu chuto aqui a dizer que mais de 70%, chuto consciente, que mais de 70%, vou até fazer esse balanço, mas mais de 70% das autuações é feita pela Polícia Militar. O lucro que o órgão de trânsito tem é graças à Polícia Militar, tanto no policiamento urbano quanto no rodoviário. Então, só fez a agregar, né? Só falta agora a gente conseguir um convênio com o município. Aí seria muito bom, que aí também a gente poderia atuar nas competências municipais e seria excelente. Mas aos poucos a gente vai conseguindo mais espaço. Então, como eu citei, né, sobre segurança pública, é aqui que eu trouxe novamente o artigo 144 para que vocês tenham ciência de que é a nossa competência legal a segurança pública. E, inclusive, não está aqui, mas como eu citei na primeira aula, também a segurança viária faz parte dessa segurança pública. E só quis enfatizar novamente aqui que é uma questão legal na nossa Carta Magna, né? Antes do CTB, já vinha aí previsão aí na Constituição Federal da nossa competência. E no CTB? O CTB ele vai trazer no artigo 144 o que compete às polícias militares em relação à legislação de trânsito.
Então, artigo 23, compete às polícias militares dos estados e do Distrito Federal para, inciso 3º, executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado, ou seja, aquilo que eu falei. O policiamento de trânsito só vai ser policiamento de trânsito se houver agente de trânsito no local, porque vai ter a fiscalização eficiente de trânsito. O policial militar está lá, se ser agente de trânsito, vai pegar documento, mas não é agente de trânsito, não vai ter sanção e nem vai ter como pode ter até orientação. Mas, como a gente viu no Manual de Fiscalização de Trânsito, constatada a infração, deve ser feita a autuação, não é? Não é uma coisa discricionária. Então, o policial militar que vê a infração e libera, é uma questão até, né, sem lógica, tem que fazer. Então, geralmente, quando se faz uma blitz, que não vai verificar documento, as pessoas vão verificar documento atrás de saber se o auxílio é roubado, mas não a questão de trânsito, tá? A questão administrativa. Então, executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado como agente do órgão ou entidade executivo de trânsito ou executivo rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Ok? E aí, como é que se dá o policiamento de trânsito? Normal, como vocês viram aí, DPO. Temos 2 tipos de processo hoje aqui de policiamento, né? O a pé e o motorizado. Todo o BPTran temos o policiamento também em viaturas de 4 rodas e temos também em motocicletas, policiamento que é muito importante. Eu digo que é primordial. Não tem como a gente fazer uma operação de trânsito sem motocicletas, uma operação de trânsito eficiente, né? Fazer a gente faz, a gente sabe que a gente faz de qualquer forma, mas para ser eficiente nós temos que ter as motocicletas para que a gente evite fugas, para que a gente evite acidentes. Não é? Quando a gente for falar da aula de blitz, eu vou falar bem direitinho desses posicionamentos. E o a pé. E como é que sai esse policiamento a pé? No dia a dia, nós não temos o policiamento a pé, até porque o efetivo da gente não é suficiente para tal situação. Nós fazemos o quê? Alguns PBs durante o serviço para que a gente faça aquela questão da visibilidade. Mas a pé só quando há um serviço diferenciado. Por exemplo, uma corrida. Sempre tem que chamar um trânsito. Para quê? Para quê, capitão? Fazer os bloqueios, se a gente vai ver mais na frente, o bloqueio é a competência do município. O município que tem essa competência legal de fazer o bloqueio, não nós, o Estado. Mas a gente sempre vai para que a gente reforce esses bloqueios e faça um papel de segurança, mesmo viária, segurança como policial militar. E é bom que seja um policial de trânsito, porque esses carros vão estar em movimento. E esses carros que tentarem furar o bloqueio, provavelmente vão ter infrações de trânsito de competência só estadual e não municipal. Então, nós trabalhamos juntos com os órgãos municipais para que a gente feche esse ciclo e a gente evite transtornos e que o evento corra sem problemas. Então, corrida, sempre estamos lá com policiamento a pé, motorizado também, mas a pé principalmente. Né? Eventos como muriçocas, eventos de prévias de carnaval, né? Eventos de São João, a gente não fica naqueles PBs, naquelas patrulhas a pé, não. Nós ficamos em pontos de bloqueio nesses grandes eventos, fazendo esse apoio ao município de cada região, ou quando há gente não é efetivo suficiente, montamos uma operação de blitz de trânsito na saída do evento ou na entrada do evento, depende da finalidade do comandante. E as modalidades? As modalidades é de patrulhamento, permanência, diligência e escolta, como vocês viram em DPO, mas vamos falar um pouquinho aqui, levando em consideração o trânsito.
O patrulhamento. O patrulhamento é o quê? É a atividade móvel de observação, fiscalização, reconhecimento, proteção ou mesmo de emprego de força desempenhada pelo PM no posto. Ou seja, é atividade móvel, né? Tanto a pé como motorizada, mas é móvel. Acontece no dia a dia no patrulhamento motorizado, que nós, como eu disse, no dia a dia nós não temos o policiamento a pé. Mas o patrulhamento é feito. O BPTran, ele não tem área, né? Como os outros batalhões que têm áreas para poder controlar os índices de mortes, né? O BPTran, ele não tem área. O BPTran, ele anda por toda a Grande João Pessoa. Então, eu estabeleço geralmente, como eu só tenho 3 viaturas, quais regiões cada viatura deve fazer esse patrulhamento, para que a gente tenha viaturas de trânsito em regiões opostas e que, se haja alguma solicitação, algum acidente, eles estejam próximos a estas solicitações na medida do possível. A permanência é justamente o trabalho, né, estático, e é feito nesses eventos, que é esse apoio aos bloqueios, e são as permanências realizadas pelo trabalho, pelo policiamento de trânsito. Tem a permanência das bases nas rodovias estaduais, que nós temos bases, né, nas rodovias, e eles fazem o policiamento de permanência, que é a base 1 e a base 2. São policiamentos importantes, estamos ali na via, né? Temos que estar atentos e não relaxados, porque ali são pontos de fuga e ficamos muito vulneráveis, que estamos na pista, não temos proteção. Vocês lembram do episódio aí que teve, esse ano que passou, que houve a fuga lá do presídio, e nessa confusão, né, toda, houve um pessoal que fugou pela PB-008, que é a da saída para Jacumã, e metralharam lá a base 1, né? Olha o risco se o pessoal não tivesse atento. Na verdade, isso foi de madrugada, e assim que ocorreu a fuga, houve informações de que eles estavam seguindo por essa rodovia, e foi informado via rádio para o pessoal ter cuidado, que que tinha um grupo que estavam seguindo por ali, e tem acabado de trocar tiro em outra área. Então o pessoal ficou atento, ficou né, abaixado, e foi o que aconteceu. Metralharam lá a base. Se o pessoal tivesse alguém relaxado na cama, um dos tiros passou pela cama. Foi uma coisa para vocês verem como nós estamos vulneráveis, o risco é constante. Então, esse trabalho de permanência, eu falo muito pessoal, eles têm que estar atentos, não relaxem. Se tem uma hora para da descompressão, tudo bem, mas que o outro esteja atento ao rádio, esteja atento a qualquer situação errada que estivesse passando. Alguma coisa que ocorreu no 5º Batalhão, que muitos seguem aquela área, ficar atento, enfim. O outro tipo de policiamento é o da diligência, é quando a gente tem alguma informação e acontece demais de ligarem para o batalhão, para o CIOP, dizendo que estão havendo, falam muito, né, como eu falei na outra aula, de direção perigosa, estão praticando direção perigosa em alguma avenida, para o BPTran fazer a diligência no local. Então, nós fazemos também, inclusive montamos, planejamos operações quando esses acontecimentos são periódicos. Aconteceu também naquela área ali do altiplano, ali da Estação Ciência. Havia muitas denúncias de motociclistas motociclistas não, motoqueiros, eu chamo, que é diferente. Motociclistas são pessoas profissionais, pessoas que obedecem à legislação de trânsito. Então, são pessoas que seguem a legislação de trânsito, fazem seus passeios de forma legal. Esses daí são baderneiros, motoqueiros, que pegam suas motos, vão para lá, para a área, e ficam
empinando moto, fazendo zigue-zague, imprimindo altas velocidades, fazendo racha. E aí havia essa denúncia da população que morava na área da zoada, do transtorno que trazia, do perigo constante para aquelas pessoas. E a gente montou a operação para diligenciar, cercamos todas as saídas e ficamos lá na espreita, lá só esperando que eles se reunissem, né? E aí, quando eles se reuniram, que começou, nós avançamos, e foi aquela loucura, né? A gente querendo escapar a moto, mas de 100% conseguimos aí adquirir um êxito de 70%. Mas é um trabalho bem difícil. E a escolta, que é a atividade destinada à custódia de pessoas ou bens em deslocamento. Fazemos muita escolta junto com a Rotan, quando solicitado, né? E também tem muita escolta que solicitam de policiais militares, né? Que falecem, e a gente faz a escolta também do corpo, né? Quando é de alguma área de velório para o enterro. Sempre são solicitados e aí a gente faz com prazer, né? Com prazer que eu digo, vocês entenderam, né? Para honrar aquele militar, poder fornecer todas as honras militares que a gente puder. E aí a gente faz esse tipo de serviço também, né? Mas também custódia de pessoas, por exemplo, quando tem ali como é que chama? Festa Verão, e tem os artistas que vêm nas rodovias federais, solicitam apoio da PM, acredita, para fazer a custódia. Geralmente vai a Rotan e o BPTran, que é um erro, mas para você ver, não é competência, tiraram a gente das rodovias federais por não fazer parte da nossa competência, mas, gente, a questão política é muito forte e missão dada, missão cumprida, e a gente vai, né? E vamos seguindo. E as circunstâncias do nosso policiamento, como já citei, tem o ordinário do dia a dia, o extraordinário, que são os serviços de eventos, né, e os especiais, que vamos estudar uma a uma. O serviço ordinário, que é o mais importante, é o serviço do nosso dia a dia, o rotineiro, de meios operacionais em obediência a um plano sistemático que contém a escala de prioridades. O BPTran tem suas prioridades estabelecidas, ok? Essas prioridades estabelecidas via comando. Então, o BPTran e os policiais, elas devem seguir essas prioridades para que o serviço tenha maior eficiência, tá? Então, vamos ver as prioridades do BPTran. Qual a primeira? Nosso serviço tem como prioridade principal os acidentes de trânsito, os atendimentos de acidente de trânsito. Por quê, capitão? E os serviços de blitz e os apoios? Bom, porque ali, acidente de trânsito, hoje, é uma situação, quando nós somos solicitados, é porque há indícios de crime, ou há alguém machucado, ou qualquer situação mais grave. Então, são crimes que são acidentes, são ocorrências que precisam de uma atenção primordial. Então, acidente de trânsito, os 3 acidentes de trânsito aí no CIOP ao mesmo tempo, as 3 guarnições do dia vão para o acidente de trânsito. Mas capitão também teve um apoio, uma blitz lá em Santa Rita, e tem lá, eles fizeram a blitz, que acontece muito, deixaram os veículos retidos e os documentos retidos e está esperando só o agente de trânsito lá para fazer a autuação e as devidas remoções, se for necessário. Ó, aí a gente já tem a orientação aí para os coordenadores. Vocês vão ter que aguardar ao atendimento das ocorrências dos acidentes de trânsito. Assim que terminar a primeira guarnição, vai QRD. E aí eles esperam horas e ficam com raiva daquela situação, né? Não entendem, mas é prioridade, tá ok? E os acidentes de trânsito, como eu disse, são graves, geralmente são graves. Depois da resolução 001 de 2014 do CETAM, que a gente vai falar dela mais à frente também, mas eu já vou citar aqui,
algumas coisas importantes que vocês precisam saber, mas eu vou falar muito dela quando eu for falar da aula de acidente de trânsito. É a resolução 001 de 2014, bem recente. Recente 6 anos, mas é recente, né? Eu considero recente todas as modificações aí de 2010 para frente, devido ao Código de Trânsito ser de 97, né? Então, a resolução 001 de 2014 do CETRAN, ela trouxe os casos que o BPTran deverá se deslocar para os locais de acidente de trânsito. O que é que acontecia, né? Antes dessa resolução, todo mundo sabe e lembra aí que o BPTran ia para qualquer acidente, não precisava ter vítima, não precisava ter alguém envolvido em algum crime específico, precisava ter um dano material. E aí, as pessoas que se sentiam lesadas ligavam para o CIOP e chamavam o BPTran. E aí, o que que acontecia? Muitos acidentes, né, pessoal? Imagina aí, horário de fluxo, você tá pessoa, um acidente de trânsito que quebrou só um retrovisor, mas a outra pessoa não. Ninguém assume geralmente o erro e começou aquela discussão e ninguém tira o veículo do local que eu vou chamar o trânsito. E aí, pessoal, imagina aí, 6 horas da noite, uma guarnição de trânsito, uma viatura, sem ser moto, né, uma viatura normal, ter que chegar no local do acidente, não Epitácio Pessoa. O trânsito já está totalmente congestionado. E aí chegava 1, 2 horas para conseguir chegar no local. E para fazer o acidente e para poder liberar a via. Então começou a ver o quê? Que existia um conflito, né, de garantir o direito de uma pessoa ali que sofreu o acidente, né, em prol de toda a sociedade que ali estava sofrendo com aquele trânsito parado. Então, começou a ver que havia uma discrepância nisso. Toda uma sociedade sofria, tinha uma lesão ali, né, social, diante de um problema individual. Né? Então, foi se pesar o que era mais importante. Né? Uma epitáxia pessoa congestionada, gente, por causa de, às vezes, um retrovisor, de uma batida simples, um farol, uma coisa que poderia ser resolvida rapidamente, causava muito transtorno e causavam outros prejuízos a pessoas que não estavam envolvidas ali. Prejuízos no trabalho, pessoas que estavam indo para hospitais, estavam precisando ser socorridas, estavam presas nesse trânsito, enfim, várias coisas. Então, quando você começava a pesar isso, via que havia muito transtorno, né? E aí houve essa iniciativa aí do CETRAN, né, que é o Conselho Estadual de Trânsito, né, que emitiu a resolução. Vamos tratar dela bem direitinho, os embasamentos legais, tá, pessoal, na aula de crime de trânsito, mas vocês terem a ciência disso, do fundamento maior que foi essa situação. Né, sociedade e o bem material individual, que pesava mais. Então, houve a resolução e determinou-se quais os casos que o batalhão de trânsito iria para o acidente. Então, vamos lá. São 5 casos. Né? Condutor menor de 18 anos, condutor não possui habilitação, condutor possui sinais de consumo de álcool, crime ou contravenção penal relacionada à ocorrência, sinistros envolvendo veículos da Polícia Militar, inclusive os locados. Então, não sendo nenhum desses 5, o BPTran não vai. Ah, mas capitã, e se a pessoa, e como é que a pessoa vai saber se a pessoa é menor, tal? Quando as pessoas ligam para o CIOP, elas têm que dizer a causa, né? A situação, descrever a situação. E aí o CIOP vai analisar se o BPTran vai ou não. A pessoa liga, o que é que houve aí? Ah, não, um acidente de trânsito aqui, meu carro está todo danificado. Mas teve vítima? Não. Tem alguma situação de crime? Ele possui sinais de que envolva possui sinais de consumo de álcool, ou tem aparência de ser menor de 18 anos, não, só foi dando material. Então, isso aí vocês têm que resolver na delegacia, tirem as fotos do local e a gente passa todas as orientações, tirar foto,
de todos os ângulos, da sinalização, vai fazer o boletim de ocorrência de trânsito na delegacia especializada e, se não houver acordo, justiça. Ah, mas o cara não quer ir na delegacia. Não precisa. A pessoa tira as fotos, pega o nome do cara. Se ele não quiser dar, não vai entrar em atrito com o cara. Tira as fotos do carro dele, da placa, que a justiça identifica ele depois. É ruim, é. O melhor sempre é o acordo. Mas, infelizmente, nesses casos, o BPTran não vai. Não vai. Só vai se houver uma dessas 5 hipóteses que nós vamos tratar bem direitinho na aula de acidente de trânsito, de uma por uma, e a especificidade de cada caso. Por enquanto, vocês têm que saber, quero só que vocês consigam dizer para mim, se eu perguntar, quais as situações que o BPTran se deslocam para a ocorrência. É importante também esse quinto, né, esse inciso quinto aí, que colocou os sinistros envolvendo viaturas da Polícia Militar, inclusive os locados. Antes, a resolução 001/2014 só trazia até o quarto. Esse inciso quinto foi inserido posteriormente. Tá? E a gente vai tratar bem direitinho porque o que levou à inserção desse inciso. Mas hoje, essas 5 situações nós vamos sem nenhum problema quando solicitados pela pessoa que se sentir lesada. Qual a segunda prioridade no serviço do batalhão de trânsito? Primeiro, os acidentes. Segunda, as operações de trânsito, as blitzes, né, no plural, blitzes, ou a blitz de trânsito que estiver ocorrendo naquele momento. A nossa blitz de trânsito considera-se os fundamentos abaixo para montar uma operação. Nós vamos considerar o quê quando montamos uma operação? O local, isso tudo nós colocamos em OS, eu juntamente com o comandante do batalhão de trânsito. Toda semana tem reuniões com a alta cúpula, né, como diz o meu comandante, e ele tem o parâmetro do local de homicídio e de maior acidente, e aí a gente estabelece onde serão realizadas as blitz naquela semana. Também tem as denúncias, né, de infrações de trânsito, como eu falei, da época ali da estação ciência. Então, a gente tenta focar as fiscalizações mediante essas informações, né? Rotas de fuga de indivíduos que cometem crimes também. Então, tudo depende do momento, do horário e da finalidade da blitz para instalar, mas nós levamos em consideração muito essas informações. Tá? Então, a prioridade maior são as blitzes, mas que fique bem claro, a blitz do BPTran, tipo, não está acontecendo blitz do BPTran, não está tendo acidente, claro que a prioridade vai ser a blitz da outra unidade que está fazendo, está precisando de apoio. Nós vamos sim, com certeza, mas está acontecendo a operação do BPTran. Todos os agentes estão lá, a gente está com mais de 10 veículos, pessoas ao redor, veículos para ser levados para o pátio do Detran, e a outra unidade que é o apoio de qualquer forma aquela hora. Não dá. Não dá para, mesmo que eu termine uma blitz, e vocês vão ver na aula de blitz, eu termino uma blitz naquele momento, gente, se a gente tiver a oportunidade de ter a prática de blitz, vocês vão ver. A gente termina a blitz geralmente tem que acontecer no máximo 40 minutos. Depois perde o efeito surpresa, vocês não vão pegar mais nada, ou só um ou outro desavisado. E além de causar transtorno ao trânsito. Então, o blitz é 40 minutos. Mas a gente para ali a blitz, os procedimentos administrativos que ficam, os veículos para serem removidos, e a gente só tem um reboque. Imagina a loucura que fica, entendeu? Geralmente a gente passa 40 minutos de blitz e passa 41 horas pós-blitz resolvendo a parte administrativa. Então, como é que eu vou tirar uma guarnição dali se eu só tenho 3 por dia
um tumulto que a pessoa que ela leva uma infração de trânsito, ela só sai do local quando o carro dela vai-se embora para o Detran, que ela se conforma. Mas quando está lá esperando o reboque, que tem que ir daí e várias vezes para o Detran e voltar, ela fica ali. E aí a segurança dos policiais, né? E até dos veículos que está sob nossa guarda. O cara pegar uma chave reserva e levar um veículo embora. E a nossa responsabilidade. Então não dá. Quando acaba a nossa blitz, ou diminui bastante o fluxo para que só 2 guarnições fiquem no local, aí a gente envia a guarnição para dar apoios às outras unidades quando é necessário. Eu estou sempre falando isso porque há muita desinformação e as pessoas não entendem essa dificuldade do BPTran de poder atender a todos, e eles têm uma demanda interna, né? O efetivo tem uma demanda interna a ser cumprida. Então, a gente tem que cumprir com nossas prioridades de serviço para depois atender aos dos demais. Por isso que é sempre importante as outras unidades, e a gente sempre bate nessa tecla, mandar ofício solicitando operação na área, que naquele dia informar que vai fazer a operação. Não que vai ser 100% atendida, mas eu sabendo que vai ser uma operação, eu já evito fazer uma blitz de manhã, só faço à tarde, deixo o pessoal mais em QAP para atender ao efetivo deles, né? Então, tudo isso é planejamento que dá certo, tá bom? Então, entendo aí quais são as prioridades do BPTran. Estão aí, né? Anotando. O bom dessas aulas online é que está tudo já gravado, vocês vão ficar com essas aulas para estudarem e aí vocês não tem como errar, né? Mas então as prioridades, primeiro, acidente de trânsito, segundo, operações de trânsito do nosso batalhão e terceiro, os apoios aos outros órgãos, como eu falei, e ou batalhões. Falar um pouquinho de como é que a gente faz esse planejamento da Blitz, né? Que é a segunda prioridade do trânsito. Então, é muito importante a gente planejar, né? Tudo é determinado via ordem de serviço. Nós escolhemos o local e horário, né? É importante demais o local e principalmente o horário. O horário tem que ser conveniente para atingir com eficiência o objetivo da operação. O horário ele deve ser estabelecido considerando um fluxo menos intenso. Não é regra, pessoal. E muita gente erra na prova quando eu boto alguma afirmação dessa, mas não é regra. É uma orientação. Mas, lógico, pode ser que aconteça algum fato de 5 horas da tarde e haja necessidade de uma blitz de trânsito, né? Um veículo roubado, alguma situação, um sequestro. Eu sei que é uma atividade que não é de trânsito, mas o batalhão de trânsito monta uma blitz para fiscalizar também documento e o veículo. E aí causa um certo transtorno, mas tudo depende do momento, da finalidade. O dia a dia, o que é que eu quero falar para vocês? No dia a dia não é isso que se procura, causar transtorno à sociedade. Então, nós vamos implantar blitz geralmente nos horários, o quê? 9 da manhã, que já passou o fluxo do pessoal indo para trabalhar, 9, 10, no máximo para terminar até 11, né? Como eu disse, tem que começar um horário, porque a gente passa, depois da operação, ainda passa mais o mesmo tempo que você passou fazendo a operação, resolvendo a parte administrativa. Então, à tarde, até no máximo 4 horas da tarde, a blitz começa. À noite, enfim, no dia a dia é assim, mas não é uma regra. Pode ser que se avance para um horário de trânsito e, e aí causa um certo transtorno, mas tudo depende da finalidade. Não é o objetivo, entendam, mas pode ser que aconteça. Mas nós sempre avaliamos isso. Quando se perguntar o que é que a gente analisa, o local e o horário, nós procuramos esse fluxo menor, os horários de menos transtorno à sociedade. Segurança da via, deve ser analisada a via que seja segura para os policiais. Mas alguém pode dizer, capitão, já vi várias blitz montadas numa curva, logo após uma curva. Nós não é que é proibido, como eu disse, mesma coisa do horário, não é que é uma questão de proibido, é uma questão que
Você pega mais gente de surpresa? Pega, mas também você corre um risco muito grande de um acidente de trânsito. Então, o comandante no local tem que avaliar tudo isso, tá bom? Posso colocar no depois de uma curva? Posso, e eu posso colocar até sinalizado e numa área que eles não vão conseguir mais voltar, mas quando ele ver a sinalização ele vai diminuir. Tudo depende do local, tá? Mas no dia a dia, nós não vamos procurar locais que ponham em risco. São vias que dê visibilidade. Nós temos as motos que a gente coloca em pontos de fuga, os homens que ficam sempre antes da blitz começar, que vai evitar que essas pessoas retornem. Ou se elas tentarem retornar, haverá abordagem por essa dupla de motos que a gente sempre deixa na retração de uma blitz. E tem outras formas de fazermos de forma segura. Temos que pensar no bem-estar dos nossos policiais. Então, vocês, como futuros comandantes, têm que pensar sempre em montar uma blitz em um local que haja segurança. Né? Mesmo assim, não é 100%. Né? Mesmo assim, nós corremos o risco de pegar um cidadão, um indivíduo desse que não respeita a polícia e que acha que está acima da lei e sai passando por cima de tudo, como aconteceu com o agente de trânsito do Detran, e todo mundo tem conhecimento ali daquele caso, né? A gente vai até falar um pouquinho dele quando a gente tratar dos crimes de trânsito. Vamos analisar as condições de tráfego, como eu falei, curvas, pontes, tudo que causar dificuldade, né, para nós temos que pensar sempre no nosso bem-estar primeiro, para depois haver uma fiscalização eficiente. Então, as condições de tráfego, neste caso, avaliar os riscos e necessidades de uma operação naquele lugar. Não é que a gente nunca vai fazer, nunca existe um nunca não, gente. São orientações, são medidas de precaução, mas haverá um momento que talvez seja necessário a gente usar aquele local de risco, né, dependendo da situação. Então, neste caso, avaliar os riscos e necessidades de uma operação neste local, se houver locais mais acessíveis que não prejudiquem a finalidade da operação. A escolha deve ser feita sempre baseada na segurança dos agentes e da sociedade em geral. Então, acho que vocês entenderam. Né? Se houver outra forma de fazer aquela operação e não prejudique sua finalidade, a gente procura um local mais seguro. Ah, capitão, mas não existe, é só ali, se não for ali, bom. Então, a gente vai criar mecanismos que assegure, que tragam uma maior segurança. Hoje a gente tem no batalhão cama de faqui, que são aquelas esteiras que a gente joga para o pneu, né, furar. Geralmente a gente deixa no final da blitz se alguém tentar fugir. Nós temos lombadas móveis. Então, são mecanismos que a gente pode usar na blitz que façam com que essas pessoas reduzam a velocidade antes de chegar no policial militar. Né? Se danificar o carro dele, aí ele estava acima da velocidade da via, não é um problema nosso. Mas temos bastante mecanismos a ser utilizados que diminuem esses riscos. E também a visibilidade e iluminação do local. Também é importante, né? Porque não é que a gente tem que fazer uma blitz, né? Que temos que ficar escondidos. É perigoso para a gente. Acontece de fazer, mas é perigoso. O que é que acontece? É a gente saber fazer essas equipes de retração para que as pessoas que tentem fugir sejam abordados antes da blitz ou depois. Mas que a nossa blitz a gente esteja com o colete refletivo, né? Com os cones colocados, o giroflex ligado, né? Para que as pessoas saibam que está tendo uma operação ali e diminuam a velocidade, principalmente à noite. Aí as pessoas, tem gente que não concorda, bom, eu prefiro seguir a linha da segurança, né? E pensar em outros mecanismos tentar, é, para tentar frustrar uma possível fuga de algum bandido que vê a blitz. Do que deixar tudo escuro, deixar meu policial ali correndo risco, porque eu quero pegar uma arma, pegar algo, pegar o desavisado. Não. Eu, como comandante da companhia, não penso assim, né? Então, prefiro fazer algo seguro para nós. Depois é o resto.
Outra coisa analisada, como eu já falei, índices de criminalidade, são feitas reuniões semanais e nós temos esses índices, e aí a gente desloca a blitz para as áreas específicas, para áreas de 5º, 1º batalhão, cavalaria, SEATU, enfim, onde tiver havendo maior índice de criminalidade. Também consideramos os acidentes de trânsito. Aí, se não bater as áreas, claro que não vai bater, algumas vezes não vão bater as áreas, e aí a gente mescla um dia, até porque para ter o efeito surpresa, a gente não fica uma semana numa área só. Né? Ah, teve um crime, muito crime em Mandacaru, blitz a semana toda em Mandacaru. Não, a gente mescla para poder ter o efeito surpresa. Tá ok? E o tipo de veículo a ser parado e abordado conforme o objetivo da operação. Sempre na pré-eleção a gente passa a missão qual é. E aí é feita a fiscalização focando o nosso objetivo. O objetivo principal a ser atingido de acordo com a característica da operação, como eu falei, é sempre na pré-eleção, a gente sempre coloca lá qual o objetivo e a gente busca esse objetivo. Analisamos também as possibilidades de evasão, como eu disse, e colocamos equipes de retração para possíveis fugas. Também a gente tem que analisar a área, né? Não adianta fazer em qualquer rua. Tem ruas que são impossíveis de fazer, com muitas áreas de fuga. Então, não é isso, não dá. E aí a gente coloca em uma via que tem pouca área de fuga e coloca um PM na retração para pegar essas pessoas que tentarem pegar essa rota de fuga. Às vezes haverá necessidade de apoio de outros órgãos? Sim, sim. Dependendo da finalidade, geralmente, quando a gente faz uma operação mais de orientação, a gente geralmente chama os bombeiros, que não é outro órgão, né? Mas quero dizer assim, outra função, que teria uma outra função na Blitz. Mas a gente faz uma integração, quando tem uma operação que a gente foca em fiscalizar veículos que possam trazer alguma situação, ter alguma informação de que os motoristas de aplicativo estão fazendo transporte de pessoas armadas, por exemplo, né? E aí a gente vai montar uma blitz, a gente chama o apoio da CEMOB, já que a gente vai ter que abordar muito motorista de transporte, pode pegar um alternativo, um táxi, aí a competência da CEMOB é abordar esses veículos. Então, fazemos muita blitz conjunto com a CEMOB, né? Que é a secretaria. E entre nós mesmos, PM, né? Fazemos as blitz com a ambiental, quando vai fiscalizar também a questão de animais, depende muito da área que a gente for fazer a operação. O objetivo, tem que traçar primeiro o objetivo. Traçando o objetivo, nós vamos ter uma visão geral do que a gente vai precisar e os apoios necessários. Analisar, como eu falei, a interferência do fluxo de trânsito, aquela questão de sempre analisar, não trazer muito prejuízo. O prejuízo de trânsito mais lento vai ter naquele horário que você está fazendo a blitz, não tem como. Mas a gente tem que avaliar aquele horário menos prejudicial, tá? E não demorar muito numa blitz, até porque, além de perder o efeito surpresa, vai congestionar bastante. Então, a blitz não precisa ser longa, a gente vai tratar isso na aula de blitz. A proximidade de locais de risco, já falei também, temos que analisar, e toda a logística e pessoal. Também não adianta eu montar uma operação, uma mega operação, num local que existe muito fluxo, que existe rota de fuga, mas que é uma área que eu consigo ver, que eu vou conseguir ter bastante resultado, mas eu estou com um efetivo pequeno, não é? O efetivo está pequeno, a logística também está precária, eu vou pôr em risco pessoal, vou congestionar o trânsito e não vou atingir meu objetivo. Então, eu quero fazer ali, mas hoje meu efetivo é esse. Então, vamos deslocar, vamos fazer em áreas que tem um trânsito menor, que a gente consiga alocar esse pessoal, abordar selecionando e não causar tanto transtorno.
Isso pode ter lá na OS que eu colocar, onde eu pretendo querer minha blitz, mas eu nunca deixo fechado, porque só quem vai saber disso no dia é o CPU. E aí eu fico sempre em contato com o CPU e a gente faz esses direcionamentos. Uma importante função do agente de trânsito, e eu coloquei aqui, a gente já falou de manual de fiscalização, mas eu não falei sobre isso. E aí eu queria ler uma parte que traz nesse manual, porque a gente vê acontecer o contrário. Eu vou ler e aí eu vou dar alguns exemplos depois. O papel do agente de trânsito, além do que traz o CTB, que está em fiscalizar o cometimento de infrações e colaborar com a organização do fluxo de veículos, age também como educador e organizador para manter a disciplina nas vias públicas das cidades. O agente de trânsito deve priorizar suas ações no sentido de coibir a prática das infrações de trânsito, devendo tratar a todos com urbanidade e respeito. Gente, botei até bem em negrito aí para explicar melhor. Sem, contudo, omitir-se das providências que a lei lhe determina. Gente, ser um policial de trânsito, a gente trabalha muito com a emoção das pessoas. Você acha que é fácil uma pessoa estar vendo seu carro ser tomado de você e levado para um outro órgão para você pegar depois ou você ficar a pé? Você acha que é fácil a pessoa entender que vai ser autuada ali porque esqueceu de botar o cinto, porque estava falando ao celular uma coisa urgente, mas estava em trânsito e falando e o agente vai fazer a autuação? Não é fácil, pessoal. Numa blitz de trânsito, vocês vão lidar com comportamentos absurdos, né? Pessoas ficam transtornadas, indagam várias vezes. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio, tratar com respeito, ser profissional, né? Informar o que está acontecendo ali, segundo o Código de Trânsito, que ele fez de errado, e a nossa função. Aí o cara vai ainda ficar lá, não sei o que, não sei o que. Gente, se o cara não passar do limite de, de desacato, né? Deixa o cara lá, resmungando. Você não falou? O cara tá fazendo. Eu vou filmar aqui, sua ação acontece. Vocês já devem ter visto vários vídeos. Eu falo, pessoal, eu vou filmar aqui, deixa eu filmar. Não precisa estar indagando, pode filmar, meu nome tá aqui. Acontece muito isso. Não, gente. Ok, cidadão, é um direito do senhor. Estou aqui como agente do Estado. Estou representando o Estado. Fique à vontade e estou cumprindo o que o Código de Trânsito manda. Pronto. Não se levem pela emoção, né? De o cara tá lá filmando, como eu já vi. Já que tu tá aí falando besteira, aqui eu vou melhorar aqui para tua situação. Aí vou procurar mais autuação. Não precisa estar falando, você está piorando. Faça o que tem que fazer. Como o manual de fiscalização diz, você deve fazer, não é um, uma escolha sua fazer ou não fazer. Se você visualizou a infração que você deve fazer, pronto, explica a ele também, não fique calado, explique. O cidadão tem o direito de saber o que está acontecendo, explique de forma respeitosa e profissional. E se ele ainda não entender, fique na sua postura. Lógico que a gente não vai estar falando, a gente vai falar firme, né? E em tom normal, para que ele entenda. Quando o cidadão entende a sua segurança e o seu conhecimento, gente, olhe, não tem discussão. Pode ter certeza. Tem um ou outro que sai desse viés, mas a maioria concorda, tá? Os que saem desse viés geralmente está embriagado, está alterado. Geralmente, blitz à noite, a gente tem muito mais problemas. Aí esse cara vai conseguir passar para o desacato e aí tá preso, meu amigo. Tá preso, não fica discutindo, não. Tá preso por desacato. E vai fazer o procedimento também criminal. Tá ok, gente? Então, isso é muito importante. Ter esse controle, nós oficiais. Nós que vamos controlar a nossa tropa. Se você não tiver esse controle, a tropa não vai ter. A tropa segue muito comando. Se ele vê que o comandante dele ali na Blitz tem uma postura, pode ter certeza que
vai ser seguida essa postura. Então, tenham esse entendimento. Aqui eu coloquei algumas competências, eu gosto muito de falar novamente, para entrar na cabeça de vocês a nossa função de agente da autoridade de trânsito, né? Nós somos competentes para lavrar o auto de infração de trânsito, o famoso AIT, chamar AIT, auto de infração, vou lá, mas não multa. Multa é a penalidade, lembram, né? Na manual. Nós efetuamos nós fazemos o AIT, o auto de infração. Poderá ser, essa pessoa, esse agente, poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista, ou ainda policial militar designado pela autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via no âmbito de sua competência, como eu já falei nessa aula e na aula passada. Nós somos conveniados tanto do DETRAN, e aí nós agimos nas vias urbanas, e como somos conveniados do DER e agimos nas rodovias estaduais legalmente. Para que possa exercer suas atribuições como agente da autoridade de trânsito, o servidor deverá ser credenciado, está devidamente uniformizado, não fazer nada de folga, está errado, temos que agir na nossa função e no regular exercício de suas funções. Observação, que eu coloquei aqui, que nas outras aulas eu não coloquei, mas para ficar bem registrado aqui, que existe hoje essa portaria de 2017, né, do DENATRAN, que é o órgão executivo, o Departamento Nacional de Trânsito, né, que instituiu essa portaria e é onde nós temos que seguir. Antes dessa portaria, qualquer pessoa chegava lá no batalhão de trânsito, quem fazia, inclusive, os cursos eram nós mesmos, eu, alguns policiais antigos lá, fazíamos era só por questão de responsabilidade. Chegavam os policiais militares lá, a gente não se sentia à vontade de mandar o nome dessas pessoas para o DETRAN cadastrar como agente de trânsito, que o DETRAN faria, como aconteceu na época que eu entrei, em 2011. Eu cheguei no batalhão de trânsito, já mandaram meu nome para o DETRAN e uma semana depois eu era agente de trânsito, sem saber nem o que era trânsito. Então, é complicado. A gente se sentiu no dever legal, a gente, estudando lá, de fazer um mini curso para que essas pessoas tenham um embasamento de como preencher pelo menos um auto, quais são as situações mais prováveis, os crimes de trânsito, as infrações, principalmente de embriaguez, as mais cometidas, os erros mais cometidos. Então, a gente fez esse mini curso e fazia, e mandava, e o DETRAN cadastrava. Aí, em 2017, que lançaram a portaria e legalizaram, foi ótimo, saiu da nossa competência, nós não fazemos mais esse curso no batalhão, porque nós não podemos, né? Quem faz o CE, que é o responsável pela parte, né, de instrução da Polícia Militar, e como nós fazemos parte do Sistema Nacional de Trânsito, nós podemos instituir o curso, né? Então, fazemos o curso que fala nessa portaria 9417, com 200 horas aulas, é um mês de curso, e aí depois deste curso, o CE manda essa relação para o DETRAN, né? E o DETRAN vai publicar em diário, vai mandar os nomes dessas pessoas mediante o certificado do curso e da aprovação. Tem aprovação, tem prova, viu, pessoal? E aí publica em diário oficial, tá? Ou seja, outra função importante, outra situação muito importante, vocês terem conhecimento deste curso, ok? Outra atribuição nossa é o uso de veículo na fiscalização de trânsito, sempre caracterizado. E aí a questão que eu já falei, que nós temos que presenciar o fato, mas que eu já falei em aula passada das situações específicas que nós vamos, tá? A lavratura do AIT é um ato vinculado na forma da lei, não havendo discricionariedade na sua lavratura. Então, visualizou, ele deve fazer, não existe essa questão de usar o bom senso, isso é uma questão informal, tá? Se a gente tivesse uma aula presencial, a gente conversava mais sobre isso. Mas se a gente for seguir a legislação e o manual de fiscalização, não há isso. Visualizou, tem que fazer.
O agente de trânsito deve priorizar suas ações no sentido de coibir a prática da infração de trânsito. Porém, uma vez constatada a infração, só existe o dever legal de autuar, devendo tratar a todos com humanidade e respeito, é o que eu falei antes, né? Sem, contudo, omitir-se das providências que a lei lhe determina. Tá? Então, visualizou até fazer. Claro, gente, que eu tô indo ao batalhão de trânsito, né? Com certeza eu vou verificar em cada esquina uma infração de trânsito. Se eu for fazer todas, eu não chego no batalhão de trânsito. Essas orientações é quando se tem uma operação, que se está numa operação, está numa situação de abordagem. Não você abordou, não existe isso, tá atrasado demais, vou ver, não, vou fazer essa, não, vou fazer essa, não. Né? Claro, são situações de abordagem, situações de blitz. Você está em trânsito, a guarnição está indo para um acidente de trânsito. Ele vai ficar parando para fazer as infrações que viu? Não tem uma prioridade maior. Né? Tem uma prioridade maior ali a buscar. Então, entendam esse objetivo. Não é tudo. É onde você abordou, então você vai fazer o que você viu e está abordando. Não ficar, não vou fazer essa. Não, o cara conversou, você acha que não deve fazer. Não, tem que fazer. Quais são as metas do BPTran? Quais são os resultados a serem atingidos? O BPTran busca, a gente não tem área para buscar a redução dos índices de mortes, né, que os outros batalhões têm e tem que atingir as metas. Mas, assim, nós auxiliamos demais e eu acredito que o trânsito é primordial para que a gente colabore com a redução dos índices de acidentes, de mortalidade, do crime, da criminalidade das áreas. Tanto é que vocês podem ver que as operações se resumem a blitz de trânsito. Uma blitz de trânsito, ela não traz muita mídia, porque infelizmente ela é muito preventiva. E ela ali vai focar o quê? Nas infrações de trânsito, as pessoas veem pessoas que estão em trabalhar e que cometeram infrações, então é muito mal vista. Mas as pessoas não veem que aquela pessoa que estava indo trabalhar sem capacete não é criminoso, mas a gente parou ali, abordou e fez a infração. A gente evitou que eles sofressem um acidente e ninguém vai saber, nem nós. Mas pode ser que a gente. Quantos acidentes, e eu acredito, quantos acidentes e mortes nós evitamos quando a gente parou essas pessoas que não estavam cumprindo a legislação, não colocou um cinto. Eu acredito que eu já salvei várias vidas, mas eu sou bem vista? Não. As pessoas me odeiam, porque as pessoas só veem que a gente está ali representando o Estado e que eles estão sendo autuados e às vezes até remoção dos veículos deles. Mas a gente tem que ter esse discernimento que nós estamos salvando vidas, sim, preventivamente. Por isso que não tem uma aceitação muito boa, né, de todos. Então, nós buscamos reduzir a violência no trânsito nas vias e rodovias estaduais, assegurar a livre circulação nas vias e rodovias estaduais, também é nossa meta, contribuir para a redução da criminalidade e da violência no Estado, aumentar a percepção de segurança dos usuários nas vias e rodovias estaduais. Os serviços extraordinários. Os serviços extraordinários, nossa, como essa aula está longa, gente, eu vou dar uma agilizada, porque o extraordinário compete mais ao município. Como eu falei, né, relação a bloqueios, obras, projetos, mais os bloqueios, né, que a gente se depara muito. Então, compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, tem vários incisos, mas o inciso 2 planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de pessoas e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Ou seja, o município é obrigação deles a questão de sinalização, de projetar, de planejar um trânsito eficiente, as áreas de ciclista para que façam a ciclofaixa, a ciclovia de forma segura, tudo isso é função do município.
E aí o artigo 5º trouxe aqui da Constituição, que fala da livre locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E aí podem entender que os bloqueios feitos pelos municípios, a gente está restringindo o direito de ir e vir, mas não, todos os bloqueios são planejados. Nós não, né, mas o município planejam esses bloqueios, mas eles dão vias alternativas para que a locomoção flua, né? Então não há bloqueio nem privação do direito de ir e vir. Há uma reestruturação dependendo do objetivo e tudo informado antecipadamente. Se for um evento, se for uma construção, se for uma obra, alguma reparação na via, então tudo é planejado. Como eu falei, desbloqueios aí do CEMOB, ele é um ato administrativo e autoexecutório, coercitivo, então eles têm autonomia para planejar um bloqueio e executar. E aí, se furar o bloqueio, vocês, né, nós, como cidadãos, podemos estar infringindo o artigo 209 do CTB, que é transpor sem autorização um bloqueio viário, com ou sem autorização, sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento de pedágio. Infração grave, multa e a competência municipal. Aí nós temos o artigo 210, que a gente vai tratar mais na frente, principalmente na aula de Blitz, mas eu já deixo aqui para que vocês tiverem curiosidade. É diferente do 209. Quando há uma fuga e alguém fura o bloqueio de uma Blitz, não é o 209 que a gente aplica de transpor bloqueio viário. É o 210, que também fala de transpor bloqueio instalado por policiais. Vou trazer a letra da lei, não está aqui, eu quero adiantar a aula que já está longa. E eu também vou falar sobre ele na aula de Blitz. O artigo 95 do CTB vai tratar sobre as obras, os eventos, né? Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação dos veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. No caso daqui do município, né? Da CEMOB. Aí, se houver algum evento, tem que solicitar da CEMOB se pode ser feito e vai ser estabelecido toda a rotina ali daquele evento pela CEMOB. O responsável pelo evento deve sinalizar, não é a CEMOB. E, salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade. Por intermédio dos meios de comunicação social com 48 horas de antecedência. Então, assim, sempre que houver evento, será comunicado a região, né? Só se for uma situação que deve ser feita e foi de última hora. Gente, é município, só citar aqui, porque no cronograma e na ementa fala de serviços extraordinários, lembrar que esses serviços de organização, planejamento e projeto é de competência do município organizar, de dar licença, de solicitar a permissão, tudo é com a CEMOB, né? E a escolta, que são os nossos serviços especiais, a escolta, eventos carnavalescos, juninos, eu já falei um pouquinho durante a aula. Escolta é a atividade destinada à custódia de pessoas ou bens, nós fazemos muito junto com a Rotam, quando solicitado. E qual outro serviço essencial? Os eventos que nós fazemos, o policiamento a pé, junto com os agentes de trânsito municipais da área, para que fiscalize o trânsito e evite os transtornos de alguém tentar furar os bloqueios estabelecidos. Ainda sobre a escolta, aqui a ordem do agente de trânsito, é importante vocês terem essa informação, que a ordem do agente de trânsito tem prioridade sobre os demais sinais e normas de trânsito.
conforme previsto no artigo 89 do CTB. Então, é importante ter um agente de trânsito ali, que vai ter prioridade ali na sinalização e posso parar o trânsito para que a escolta ande. Então, nós temos prioridade sobre as demais sinalizações. Ninguém vai ser multado se por um acaso passar no sinal vermelho, porque o agente de trânsito está pedindo para você passar. Ali não vai ser multado porque o agente de trânsito que está pedindo. E se tiver alguma câmera, vai ser visualizado isso. Então, tem aí no artigo 89, deixei o artigo para que vocês tenham ciência que é legal e que, devido a isso, é possível fazer uma escolta de forma legal e segura para todos. E o artigo 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. Mandei parar, o cara não parou, passou, entra no artigo 195, infração grave. Tá ok? Então, não obedeceu a sinalização do agente de trânsito, também tem uma autuação específica. Como eu já falei, os demais apoios, apoio aos agentes municipais, blitz em pontos estratégicos do evento, garantir a obediência aos pontos de bloqueio e desvios das vias, e aí o patrulhamento das principais vias. Esse patrulhamento das principais vias não é dentro do evento, é onde há circulação de veículos para que a gente possa fazer o nosso papel de agente de trânsito. Tá ok? Bom, gente, aqui eu finalizo a minha apresentação, a minha aula sobre execução, não é? Vamos tirando as dúvidas, porque aqui a gente finaliza para que a gente faça a nossa unidade, né? Nossa prova, tá? Fiquem com Deus, tenham um bom descanso, espero que eu tenha sido clara. Qualquer coisa, vamos tirando a dúvida aí, tá ok?